Olá, boa noite. Começamos agora o programa Entrevista Coletiva. O convidado de hoje é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes. O magistrado tomou posse em julho deste ano, com mandato até 2022. Aprovado em primeiro lugar no concurso de 1997, o magistrado trabalhou nas comarcas de Monte Alegre, de Minas, Uberlândia, Uberaba, Araguari, Ituiutaba, Betim e Belo Horizonte. Foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do TJMG. Seu último cargo foi o de superintendente administrativo adjunto na gestão do presidente Nelson Messias de Moraes. É vice-presidente do Conselho de Gestão e Supervisão dos Juizados Especiais de Minas Gerais e professor licenciado de Direito Processual Civil e Registros Públicos na Universidade Unifenas, Unidade Belo Horizonte. Boa noite, desembargador. Seja bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Boa noite, André. Boa noite, Murilo. Boa noite, Orion. É um grande prazer participar aqui do programa e uma oportunidade da gente vir trazer aos senhores e ao público em geral as notícias do Poder Judiciário, né, as tendências agora com a pandemia e todos os incrementos que nós estamos tentando implementar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, agora a partir dessa gestão de julho de 2020. E recebemos também o comentarista de política da TV Band Minas e da Rádio Band News FM BH, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. André Murilo, presidente, prazer em entrevistá-lo. E sempre comigo, o diretor de jornalismo do Grupo Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, presidente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Orion. Boa noite. Desembargador, eu queria começar porque, assim, o senhor toma posse em julho, né? São Exato. 2 meses e meio, que já deu para ter de diagnóstico, né, a ideia dos principais desafios neste mandato, então, que vai até 2022. Olha, André, tomamos posse no dia 1º de julho, agora de 2020, em plena pandemia, né, do coronavírus, mas eu já vinha atuando na gestão anterior do ex-presidente Nelson Messias como adjunto, né, como superintendente administrativo adjunto. Então, a gente já estava inteirado dos problemas que vinham acontecendo dentro do Poder Judiciário de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça enfrenta a pandemia com muito vigor, ou seja, a gente produziu durante esse período aí de março até agora, início de setembro, mais de 32 milhões de atos judiciais eletrônicos, mais de 1.500.000 sentenças e decisões, mais de 70 mil audiências. Isso quase todas de forma eletrônica. Isso porque nós já temos instaladas em todas as comarcas do Estado de Minas Gerais, que são 297, o processo judicial eletrônico na área civil. Então, os processos já tramitam de forma eletrônica, salvo aqueles que são antigos e nós estamos digitalizando agora. Então, isso nos permitiu que houvesse uma sequência, né, no trâmite processual desses feitos cíveis já de forma eletrônica. Agora, estamos tendo um pouco de dificuldade na retomada dos processos criminais, que ainda não estão no meio eletrônico, em face da deficiência do desenvolvimento desse processo judicial eletrônico pelo Conselho Nacional de Justiça, mas nós, em Minas Gerais, estamos desenvolvendo, já temos até um piloto funcionando aqui na 2ª Vara Criminal, e vamos expandir esse processo eletrônico criminal até dezembro. Mas, por enquanto, eles são físicos, esses processos, e nós estamos soltando hoje uma portaria, retomando o trâmite desses processos em 203 comarcas a partir de segunda-feira, dia 15 de setembro. Presidente, a gente sabe que tem muitos municípios que não têm comarcas, estão incluídos em outras comarcas e não tem juízes também. Como é que o tribunal tem resolvido essa carência, essa deficiência para levar essa justiça ao interior mineiro? É verdade, Orion. Nós temos hoje em torno de 43 comarcas sem juízes, fora aquelas em que às vezes o juiz está com licença médica ou está de férias, em que o outro juiz da comarca vizinha tem também que atender 2 comarcas. Então, isso tem sido uma sobrecarga para os juízes e o que tem ajudado é exatamente o processo judicial eletrônico, que o juiz pode praticar da própria comarca atos judiciais em outras comarcas distantes. E nós temos também uma central aqui no Tribunal de Justiça, que é o projeto Pontualidade, com 2 juízes e 20 assessores. Eles estão atendendo essas comarcas que estão sem juízes, as medidas urgentes e processos para sentença já que estão há muito tempo aguardando sentença.
Então, esse projeto Pontualidade tem atendido à distância, né? E quando a comarca ainda não tem a grande maioria dos processos digitalizados, a gente manda buscar com o veículo esses processos físicos para que sejam aqui também sentenciados. Então, é dessa forma que nós estamos atendendo a todas as comarcas. Doutor Gilson, o senhor assumiu, como o senhor disse, num momento excepcional, né, uma pandemia mundial. E a gente teve uma situação aqui em Minas Gerais que chamou atenção para o mundo inteiro, pelo menos para o Brasil inteiro, que foi aquela reintegração de posse no sul de Minas. Houve um apelo junto ao governo do estado para que não ocorresse, justamente por essa situação excepcional que vive. E também alguns representantes da Assembleia recorreram ao senhor, ao Tribunal de Justiça, para também tentar mediar aquela questão. Por que não se conseguiu chegar numa situação de não impedir aquele despejo daquelas famílias no momento de uma pandemia? Veja bem, Murilo, a decisão judicial que determinou a reintegração de posse, ela tinha sido expedida há muito tempo. Ela não foi expedida durante a pandemia, né? Mas existe uma comissão que foi criada por lei, que é uma comissão de posição estratégica do melhor momento de se fazer a desocupação ou a reintegração de posse. E o governo executivo, através dessa comissão, que deliberou no sentido da reintegração de posse, e me parece que eram apenas 8 famílias que estavam assentadas, e o prefeito da cidade de Campos Gerais deu o aluguel social para essas famílias, né? Então, houve a desocupação. Agora, quando o Tribunal de Justiça, através do seu presidente, foi acionado para resolver essa questão, na verdade, a Força Policial já estava, né, fazendo a reintegração, mas o relato que nós recebemos é que houve tranquilidade na desocupação, não houve nenhum confronto direto, né, e as famílias foram retiradas de forma tranquila. Agora, o governo do Romeu Zema, através do seu secretário Simões, nos procurou no sentido de que essa lei que prevê a comissão negociadora do melhor momento da estratégia de desocupação possa prever uma fase prévia de negociação, que seria nos centros judiciários de solução de conflito, os CEJUSCs, que nós já temos instalados em quase todas as comarcas. E eu vejo isso como uma boa oportunidade de se evitar o processo contencioso. Porque depois da ordem expedida pelo magistrado, compete à força pública cumprir a decisão judicial, se ela não foi cassada pelo tribunal. Porque chamou atenção o momento, né? Esperar justamente uma pandemia, assim, onde há um risco, inclusive, das pessoas serem expostas, né? Essa questão, que eu acho que até chegou ao senhor, acho que por causa disso. Né? Sim, mas como eu estou te dizendo, Murilo, essa questão, quando chegou a mim, foi no momento em que já havia essa desocupação, quer dizer, essas famílias e as próprias sociedades interessadas tiveram muito tempo para negociar isso. E, com certeza, o juiz que deu a ordem, ele não teve nenhuma intenção que isso fosse cumprido durante a pandemia, embora eu te assegure que houve destinação adequada para essas famílias que desocuparam a área. Sobre esse assunto, presidente, o senhor recebeu na última quarta-feira alguns deputados para discutir exatamente a questão de Campo do Meio. É possível alguma reversão daquele processo, manter as famílias no local? E o senhor, inclusive, criou um grupo de trabalho também para mapear as ocupações no Estado de forma geral, porque existem mais de 100 ordens de despejo em ocupações já no Estado. Veja bem, com relação à reintegração de posse, é uma ordem judicial, né? Já antiga, ou seja, que evidentemente não cabe mais recurso, né? E estava se aguardando, evidentemente, uma decisão dessa comissão para que fosse cumprida. Então, isso não é o presidente do tribunal, não é nenhum desembargador que está no plantão do tribunal que está determinando. É uma ordem que já vem há muito tempo aguardada para ser cumprida, né? Com relação à visita dos deputados, eles procuraram exatamente com a intenção de que seja sempre aberto o diálogo, né? Mas nós temos acompanhado o profissional da vara agrária, né, o juiz titular da vara agrária, que tem tentado, inclusive com visitas locais, né, onde há invasões, para tentar a negociação. Mas essas negociações são difíceis, né, não são fáceis. Então, o senhor pode ter certeza disso, que há a tentativa de conciliação sempre, né, de forma exauriente. Agora, os ocupantes devem ter o bom senso também de que o judiciário, a determinado ponto, precisa decidir a lide, né? Você não pode ficar 10, 15 anos aguardando apenas uma conciliação. Então, eu expliquei isso ao deputado Rogério Corrêa, que esteve lá no tribunal,
que nós estamos ali para buscar sempre uma mediação, uma conciliação em tudo que for possível. Tanto é que no Projev, que é um programa novo que o tribunal está implantando, a nossa tendência é colocar esses centros judiciários de solução de conflito em todas as nossas comarcas, para tentar uma solução mediada, né, uma conciliação antes que se distribua o processo. Porque depois de uma ordem judicial dada, a força pública, ela compete cumprir a ordem. Doutor Gilson, até falando ainda nessa questão do judiciário, nesse momento de pandemia, né, que foi quando o senhor assumiu, inclusive, nós tivemos a questão do STF dando autonomia aos prefeitos para tomar as decisões, né? Inclusive em Belo Horizonte tivemos aí fechamento de comércio, em outras cidades também. E em muitos casos essa questão, essa disputa, digamos assim, foi parar no judiciário, foi parar na justiça. Como é que o senhor viu e vê, né? Já que estamos ainda em período de pandemia, a doença ainda continua no país, enfim. Como é que o senhor vê o papel do judiciário nessas questões, nessa mediação mesmo, né? Da sociedade, enfim, de empresários e os prefeitos? Eu queria só acrescentar, só vou contar para a gente um pouco dos bastidores de Belo Horizonte, inclusive, que o senhor foi o mediador entre a Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, e a Prefeitura de Belo Horizonte. Perfeito. Com relação a esse embate que houve entre os municípios e os estados, e até a própria União, o Supremo Tribunal Federal decidiu, né, que os estados poderiam, evidentemente, através de lei ou de decreto, regulamentar as medidas sanitárias e as restrições necessárias para a contenção da pandemia. Dentro do estado de Minas Gerais, houve uma arguição sobre a constitucionalidade do decreto do governador do estado em relação aos municípios. E essa ação foi distribuída para a desembargadora Márcia Milanês, que com muita sabedoria decidiu em liminar, entendendo que o decreto estadual ele é constitucional, ou seja, os municípios devem aderir ao Minas Consciente. Aquele município que quiser realizar um programa mais rígido, ele tem essa opção. Mas se ele não realizar programa nenhum, minimamente ele tem que aderir, então, a essas práticas do Minas Consciente. E é isso que vem acontecendo em Minas Gerais. Com relação ao caso que o Murilo perguntou sobre os bares e restaurantes, o Murilo, veja bem, foram várias medidas interpostas pela Associação de Bares e Restaurantes para a reabertura, porque eles estavam já há 6 meses fechados, né? E outros comércios, né, outras lojas estavam tendo a permissão de funcionar pelo menos em alguns dias da semana. Então, isso teve liminar, a liminar foi cassada no tribunal, depois teve uma sentença e agora vai sair outra liminar. Então, em meio a esse imbróglio jurídico, foi que as partes foram até o tribunal e numa mesa com várias entidades, o prefeito municipal, o doutor Jacques, secretário de saúde, e alguns desembargadores e juízes, nós conseguimos mediar de forma que houvesse uma solução mediada, ou seja, as partes construíram a solução, construíram um provimento final que foi uma abertura, não no prazo que o município queria e nem no prazo que a associação queria, mas um meio termo, né, sexta, sábado e domingo, que veio aí no feriado para ajudar a reparar um pouco as perdas, né, que esses estabelecimentos tiveram durante o fechamento. Então, acho que foi importante essa atitude do tribunal de ter mediado e ter ajudado a solucionar esse conflito. E essa é a ideia do nosso projeto, da gente instalar os centros judiciários de solução de conflitos para que haja essa solução antes que haja o processo contencioso. Né? Exatamente. Ainda na pandemia, presidente, apesar do esforço hercúleo e tecnológico do tribunal em fazer mais de 30 milhões de atos processuais nesse período da pandemia, o acesso à justiça ficou afetado, especialmente para os mais vulneráveis, que dependem de orientação e até de acesso digital que não tem. Como resolver essa demanda? Porque a tecnologia não vai fazer isso. No momento da pandemia, Orion, tudo o que aconteceu foi novidade, né? Ninguém estava esperando um momento tão difícil como esse, né? Então, o atendimento às partes, ele é feito através do advogado. Então, todo advogado que tem acesso ao meio eletrônico, ele estava funcionando normalmente nos processos eletrônicos. Os processos físicos estavam sendo despachados as medidas urgentes. Então, todas essas, os juízes e desembargadores procuraram despachar.
Então, é um momento difícil, mas agora, com a retomada, nós estamos digitalizando esses processos físicos, os cíveis, para que eles possam tramitar normalmente no meio eletrônico, e estamos abrindo agora o processo criminal para o funcionamento normal, né, a sequência normal, com funcionamento dos fóruns em rodízio, né, funcionando de manhã e à tarde, para que não haja aglomeração. Então, esse atendimento pelo judiciário, ele vem sendo feito da melhor maneira possível. O nosso programa PROGEF, ele prevê que até julho de 22 a gente possa estar com todos os processos cíveis e criminais já eletrônicos, inclusive com digitalização desses processos antigos, ou seja, tornando todos os processos já com funcionamento online. Deixa eu fazer uma rápida paradinha nessa conversa com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes. E, claro, a gente está de volta daqui a pouco com a sequência do Entrevista Coletiva. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que neste sábado recebe o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes. Doutor, a gente falou bastante no primeiro bloco sobre a questão da pandemia. E eu imagino que, até o senhor já falou um pouco sobre isso, que a pandemia trouxe um desafio que é acelerar o processo de digitalização, né? Em que pé que nós estamos nisso e também a questão de custos, até que ponto isso também traz uma implicação no orçamento, né? Gera mais custos, essa digitalização que me parece muito necessária nesse momento e no futuro. É verdade. Nós implantamos no 8º dia de gestão o PROGEF, que é um programa Justiça Eficiente, que ele cuida de mais ou menos 15 ou 16 outros projetos, né? E entre esses projetos estão a implantação do PJE criminal, ou seja, do processo eletrônico dos feitos criminais, a digitalização de todos os processos físicos que ainda existem, né, os antigos cíveis e criminais, de forma que até o final da gestão, em julho de 22, a gente esteja com todos os processos de Minas Gerais já em meio eletrônico. Além disso, a implantação dos centros judiciários de solução de conflito, que é o pré-processual, em todas as comarcas de Minas Gerais. Hoje nós já temos em praticamente 200 comarcas, ainda faltam 97. Além disso, mutirões, né, para encerrarmos os processos antigos que estão aguardando sentença, mutirão de júris também, que é muito necessário, a especialização de varas e especialização de câmaras no Tribunal de Justiça, que agiliza o julgamento também de feitos específicos, como recuperação judicial, falência, processos relativos a direito notarial e registral, que poderão ter um trâmite mais rápido. Além disso, nós temos também que ampliar e aperfeiçoar o nosso projeto Pontualidade, que é aquele projeto que eu informei no primeiro bloco, que trata dos julgamentos aqui em Belo Horizonte de feitos que tramitam no interior, que correm no interior. Então, 2 juízes trabalham aqui através de uma grande assessoria e atendem a essas comarcas do interior. Então, isso tem sido muito benéfico. Como o Orion perguntou em relação à falta de juiz, o juiz daqui pode sentenciar ou pode dar uma decisão liminar para essa comarca. Então, nós precisamos de otimizar também esse projeto Pontualidade. E como você perguntou, realmente, nós temos que investir mais em tecnologia, né? E nós temos orçamento para isso, ou seja, todos a renda própria que o Poder Judiciário tem, de custas, de taxas judiciárias, de taxa de fiscalização, essas rendas são vertidas para custeio e investimento. Nada disso pode ser aplicado em pessoal, tão somente em custeio e investimento. E nós estamos lá dentro do nosso orçamento prevendo uma verba maior para esse ano de 2021, para que a gente possa ter toda a tecnologia necessária, com plataforma digital, com câmeras, tudo o que for necessário para que o magistrado, o advogado e os servidores tenham acesso mais rápido ao processo e home office, ou seja, no seu próprio escritório ou na sua própria casa. Então, a gente está investindo muito nisso. São metas ambiciosas, mas que a gente pretende cumprir nesses 2 anos de mandato. Quantos milhões de processos você pretende virtualizar até o final do ano? Nós temos em Minas Gerais em torno de 5,5 milhões de processos. Em torno de 3 milhões ainda não foram digitalizados. Então, esses serão digitalizados, ou seja, eles serão copiados, né, para que sejam indexados aos programas eletrônicos. E esse projeto envolve também
aquelas ações repetitivas, aquelas demandas comuns na área do consumidor, por exemplo, em que uma decisão pode valer para várias ações? Sim, sim, nós já temos julgado vários IRDRs, que é aquele incidente de demanda repetitiva, né, para que essa decisão possa valer em todos os casos. Basta o juiz replicar aquela decisão do tribunal. Então, isso já vem acontecendo no nosso tribunal e também no STJ. Então, essas decisões repetitivas, elas têm ajudado muito a economizar nos julgamentos repetitivos. Doutor Gilson, queria uma opinião do senhor sobre um assunto que mobilizou aí a imprensa nacional, que foi a criação do Tribunal Regional Federal 6, que atenderia aqui Minas Gerais. Perfeito. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda depende de um aval do Senado. O próprio presidente da Câmara dos Deputados falou que, ok, que vai respeitar a aprovação, mas que implica em aumento de gastos, sim, no momento que o país vive uma recessão econômica, né? PIB aí com resultado péssimo. A alegação aqui dos defensores, parlamentares e magistrados é que não implica porque já vai aproveitar a estrutura de um prédio, mas há, né, a remuneração de juízes, servidores. O senhor é a favor, o senhor é contra? Qual que é a avaliação do senhor da criação neste momento, da implantação neste momento do TRF-6? Eu sou a favor, porque embora o momento seja um momento difícil, né, para todos os estados, inclusive a própria União, o TRF-6 aqui em Minas Gerais, ele é importantíssimo. E eu vou te dar uma razão muito simples para isso. Todas as ações de aposentadoria do interior de Minas Gerais, que deveriam ser propostas nas varas federais, porque o INSS é uma autarquia federal, a Constituição permite que ela seja proposta na vara estadual, porque fica mais fácil para a pessoa que está no interior propor perante o juiz estadual. Mas o juiz, a partir do momento que ele dá a sentença, cabe recurso, e esse recurso não vem para o nosso Tribunal de Justiça. Esse recurso vai para o TRF-1, que é o de Brasília, que abrange várias regiões. Então, às vezes, uma pessoa já idosa fica esperando o resultado de uma aposentadoria de um salário mínimo por 6, 7, 8, 10 anos, porque o tribunal não consegue julgar a tempo. Essa é apenas uma, né, das causas que tramitam lá, que tem causado grande angústia aqui no jurisdicionado de Minas Gerais, no cidadão mineiro. Então, o custo para a implantação desse tribunal, ele é menor porque nós já temos no tribunal juízes, servidores e já temos prédio aqui indicado para essa instalação. Mas mesmo que haja mais um custo, né, para a implantação do tribunal, eu acho que existem outros gastos. Os benefícios seriam... Os benefícios seriam enormes e existem outros gastos que estão sendo feitos também pela administração pública, né? Então, o atendimento ao cidadão de forma rápida, célere e justa é necessária, né? Então, essa instalação, porque tanto aguarda o mineiro, é um momento ideal, sim. Doutor, o senhor está falando dessa questão e essa questão orçamentária me chamou muita atenção, porque a gente está entrando em mais um momento grave econômico no país, né? E a gente veio de uma recessão há pouco tempo e no momento daquela recessão anterior, nós tivemos cortes significativos, inclusive no judiciário. Me recordo, por exemplo, da Justiça Trabalhista tendo um corte aí de 70% do orçamento, corte bastante significativo. O senhor teme algum outro tipo de corte, caso o país não consiga retomar mesmo o caminho, retomar na questão da economia mesmo, melhorar as contas públicas, algum tipo de contingenciamento? Olha, André, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o qual nós administramos, eu posso lhe dizer o seguinte: desde o início da pandemia nós temos tido economia em nosso tribunal, com demissão de servidores terceirizados, com economia de água, luz, telefone, com economia de diárias, porque ninguém mais tem viajado pelo tribunal, apenas feito reuniões e conferências, por videoconferência. Então, tudo isso tem sido economia do tribunal. Nós estamos agora aguardando a votação do nosso orçamento para 2021. A proposta que o Tribunal de Justiça encaminhou é uma proposta modesta, ou seja, é o mesmo orçamento de 2020, apenas com um acréscimo do IPCA de 1,7%. Ou seja, a gente cresceu quase nada. Então, nós estamos mantendo o mesmo orçamento para fazer uma despesa muito grande de 2020. Ou seja, nós não poderemos ter o concurso para juiz, para prover essas comarcas que estão sem juiz, não poderemos ter concurso para servidor, mas nós manteremos o mesmo trabalho, ou seja, com o mesmo número de servidores
e magistrados, e a produção eletrônica vai, então, facilitar para que a gente possa atender a toda a demanda. Mas eu não vejo risco, mesmo porque a gente vê que a receita tributária do Estado já voltou a crescer. Então, nós teremos, com certeza, no ano de 2021, uma receita corrente líquida maior do que aquela que foi apresentada agora no projeto do Executivo. Então, com relação a Minas Gerais, eu tenho certeza de que nós teremos tempos melhores em 2021, mas, nada obstante, o orçamento nosso é modesto. Presidente, eu gostaria de uma avaliação do senhor a respeito desse momento de turbulência democrática que vive o país. Sobre qual seria o papel do Judiciário? Nós vimos nessa semana aí uma operação que praticamente criminaliza até a defesa, os escritórios de advocacia sendo invadidos no Estado de Direito. Como é que o senhor avalia esse momento de tensão no país? Realmente é um momento difícil, né, Orion, porque nós passamos e investigações difíceis, né, com ordens judiciais cumpridas, com busca e apreensão em entes públicos, em escritório de advocacia, mas eu não me arrisco a dizer se essa medida foi correta ou não, né, porque a gente não pode prejulgar, e eu acho que todo cidadão, seja ele culpado ou não, ele tem o direito de defesa, ele tem direito ao contraditório e ele tem direito à ampla defesa, né? Então, se excesso houve, esse excesso deve ser punido. Mas eu não me arrisco a dizer se houve excesso, porque a gente só pode falar sobre um determinado processo, uma determinada investigação, tendo acesso a ela, verificando ali como é que se desenvolveu aquela investigação ou como é que tramitou aquele processo. Mas, de qualquer forma, eu concordo com você que há um momento tenso, né, no país, politicamente e também com a fragilidade da economia, mas por Minas Gerais eu posso lhe dizer o seguinte, que tanto o Tribunal de Justiça quanto os demais poderes têm trabalhado de forma harmônica, buscando a interação entre os poderes sempre para o melhor de Minas Gerais. Então, isso eu tenho dito desde a minha posse e em respeito ao governador e ao presidente da Assembleia, eu posso garantir que eles também têm agido da mesma forma. Dentro desse contexto, eu queria saber como o senhor vê essa questão da manifestação, às vezes, de membros do Judiciário ou do Ministério Público em redes sociais, falando sobre temas políticos, ou inclusive até sobre processos de tramitação. Como é que o senhor vê essa manifestação em redes sociais? Veja bem, eu particularmente não participo, quase não participo de rede social, mas eu acho que todos nós temos o direito de participar, né? E cada um deve responder pelos excessos que comete, né? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem um código de ética dos magistrados, né? Nós temos a nossa lei orgânica que traça a forma de se comportar de um magistrado. Então, excessos podem ocorrer em qualquer carreira e aqueles que estão praticando excessos devem responder por eles. Mas eu não me arrisco a dizer se houve excesso aqui ou ali, né? Porque eu fico meio alheio às redes sociais e procuro mais focar no meu trabalho, na minha administração. Agora, o que a gente vê é que tem alguns membros de instituições, de órgãos públicos, com excesso, e isso tem sido coibido. Eu agradeço demais a participação do senhor. O programa Entrevista Coletiva vai terminando aqui, inclusive, então, agradecendo mais uma vez ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, André, Murilo e Orion, pela oportunidade de estar aqui no Entrevista Coletiva. Gostei muito da participação e das perguntas inteligentes que foram feitas e eu espero ter atendido minimamente aqui a atenção e a curiosidade do nosso espectador. Muito obrigado. Murilo e também Orion, muito obrigado, gente. Boa noite. Muito obrigado a você aí de casa. Até a próxima. Um grande abraço.